Bom dia a todos. Aqui alguns desafios, né? Explorar o tema da indústria, e aí imagino que palavras como inovação, produtividade, competitividade, sustentabilidade vão aparecer de maneira recorrente, e ouvir experiências de empresas que estão aqui conosco e de representantes do governo que estão ali na linha da ponta, dando orientações e definindo um pouco da estratégia. E aí o outro desafio é cumprir o horário. Então, eu vou botar aqui um cronômetro para disciplinar a gente. E a ideia é fazer 2 rodadas. Economista gosta de ancorar expectativas, tá? Então, a ideia é fazer 2 rodadas aqui de perguntas e respostas e temas. E a primeira rodada não teria como não ser ouvir de todos aqui deste painel um pouco do que se entende por essa nova indústria Brasil, pela questão da industrialização, nova industrialização, deixar como pano de fundo as provocações do professor David Lee, porque claramente fala disso num contexto de China, que é a ideia aqui desse seminário, dessa conferência. Eu vou começar com Pedro, que eu acho que é o ponto de partida para a gente. Nos ajude a entender que essa prioridade do governo, né, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, como que a China ajuda nessa agenda e, na verdade, o que é a agenda da nova indústria Brasil? Né? Do que estamos falando, além daquelas palavras iniciais que eu trouxe? Bom, bom dia a todos, a todas. Obrigado pelo convite, por estar aqui e trazer um pouco a mensagem do MDIC e, particularmente, do vice-presidente Alckmin, sobre esse tema fundamental, não só para as relações bilaterais Brasil-China, mas para o desenvolvimento brasileiro como um todo, né? Saúdo aqui os nossos embaixadores, as autoridades presentes e, novamente, agradeço a oportunidade. Nós temos um desafio secular, né, no Brasil, que já vai para 40 anos, né, que é a questão da produtividade, né? E quando a gente olha o padrão brasileiro, é claro que ele não é único, né? A dificuldade brasileira não é única, mas ela inspira uma série de cuidados e desperta uma série de inquietações. Né? Um país desse tamanho, com renda média ainda, não tendo uma indústria que inova e que está aí no estado da arte, em temas de fronteira, né? Em diversos setores, né? Temos nichos, temos áreas de excelência, mas então como espraiar essa característica para outros setores? Esse foi, de certa forma, o desafio posto quando a gente começou a discutir o programa A Política Industrial. Era uma determinação do presidente Lula que retomássemos a agenda de competitividade e a agenda de estímulo ao setor produtivo. E aí eu já vou rapidamente para a China, porque logo nos primeiros meses ficou clara a relevância do mercado chinês e dos atores chineses para essa sensibilização. O programa Mover, que foi aprovado recentemente, gerou já alguns resultados expressivos, né? O mais evidente é esse anúncio de 130 bilhões de reais pelas montadoras e empresas de autopeças. Eu tenho a visão de que, em boa medida, ele é uma resposta à competição chinesa, né, que chega no Brasil para valer e que chacoalha o mercado brasileiro, né, trazendo novas tecnologias, trazendo novos modelos e uma nova perspectiva de negócio. Né. Então, a parceria com a China é fundamental nesse sentido. Há 40 anos, quando as lideranças chinesas vinham ao Brasil, né, procurar sugestões, né, do ministro Delfim Neto, o Brasil era uma referência na indústria, né? O parque industrial brasileiro era altamente consolidado e o Brasil conseguia equilibrar crescimento com estabilidade. Hoje a gente não verifica isso. Então, como retomar esse protagonismo? Ao longo desse 1 ano e meio, eu acho que algumas marcas ficaram muito claras, né? A gente pode aprofundar isso ao longo do debate, mas eu destacaria as seguintes.
Primeiro, nós temos uma clara necessidade de harmonização dos capitais nacional, estrangeiro e estatal, né? Nós precisamos criar uma governança para isso, né? Sempre que o Brasil se industrializou, sempre conseguiu bons resultados, essa governança esteve presente. Um segundo ponto, eu acho que é muito sinal dos nossos tempos, né? E talvez seja a forma mais inteligente de lidar com isso. Acho que o próprio título do encontro é bem elucidativo, que é a industrialização orientada para a descarbonização, e não uma industrialização por substituição de importações ou por exportação. É um tipo de qualificação diferente que a gente precisa dar. E eu acho que o programa industrial que está em curso tem muito esse olhar, né? Busca-se a inovação, busca-se a abertura de novos mercados, busca-se o adensamento produtivo e se criar uma espécie de regra justa, parâmetros mais objetivos para haver parceria e, ao mesmo tempo, evitar distorções de mercado. Uma outra característica da política em curso é que, para além dos incentivos que são conhecidos, né, via BNDES, FINEP, a BDI, Embrapi, né, e todo o ecossistema brasileiro da produtividade, a gente tem uma agenda de enfrentamento aos problemas do ambiente de negócio, né? Então, desde a reforma tributária que está em andamento, até a criação de novos instrumentos financeiros, né, debêntures de infraestrutura, LCD agora. E, por fim, eu destacaria a necessidade de uma reciprocidade e de uma flexibilidade na interação entre os parceiros, e aí olhando especificamente a relação Brasil-China. É preciso haver menos rigidez, né, menos obsessão com alguns temas e buscar cavar esses nichos, né, onde surgem as oportunidades. Às vezes a gente vai para uma negociação com um determinado enfoque, o resultado não é o esperado, mas nem por isso não é um resultado positivo, né? Então, partir sempre da premissa de que essa lógica de soma zero não é boa, não é positiva e não é necessária, né? Não há nenhum fatalismo nisso, e que é necessário flexibilidade para construir essas agendas comuns. Muito bom. Acho que deu para a gente se localizar, e agora eu vou aproveitar essa largada e perguntar aqui para o Floriano, com os eixos definidos dessa nova indústria Brasil, como que a Apex, né, de maneira concreta, tem atuado e está se organizando para fazer com que parte desse programa seja entregue? Obrigado, bom dia a todas, a todos, os embaixadores aqui presentes. Bom, primeiro, a nossa mesa, né? Primeiro, colocar a Apex como uma agência de promoção de investimento e exportação e investimento. A sua concepção é uma concepção bastante flexível do ponto de vista da administração pública. Ela não é exatamente uma agência da administração pública, né? Aliás, temos aqui o mentor dessa, o ministro Furlan, que conseguiu em 2003 transformar a agência, que era um embrião do SEBRAE, não é, da pequena e microempresa, um embrião do SEBRAE, numa agência de fomento às exportações e atração de investimento, em 2003, aprovando uma lei no Congresso Brasileiro. A Apex ela trabalha em consonância com as diretrizes do governo. Ela acaba maximizando, ela acaba permitindo com que as empresas, o setor privado, possa expor seus produtos no exterior, com mais de 1.000 eventos anuais, ou seja, mais de 3 por dia. É uma coisa impressionante a mobilização que a agência tem no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, agora com uma visão mais profunda de uma redistribuição geográfica dos investimentos, da atração desses investimentos,
e em consonância com a nova Indústria Brasil, no desenvolvimento, especialmente das regiões Norte e Nordeste. Então, trazer um pouco um olhar, digamos, mais contemporâneo, mais alinhado às políticas definidas pelo presidente Lula e pelo ministro Geraldo Alckmin. Então, a Apex tem bastante segurança nisso. Da mesma forma, em relação à questão da sustentabilidade e desse marco que é para o Brasil e que deve ser demonstrado ao mundo, de ter uma matriz energética limpa. Então, primeiro eu diria isso, né? O alinhamento perfeito com as políticas públicas que compõem o NIB, a Nova Indústria Brasil. Segundo, a perspectiva de aumento das exportações, né? O presidente Lula e o ministro Geraldo Alckmin têm clareza de que exportar é mais do que necessário, é imperativo. A participação das empresas de forma global, das empresas brasileiras de forma global, é imperativa para o crescimento do país, para a melhoria da mão de obra do país, para a melhoria da qualidade dos produtos brasileiros e para a melhoria do desenvolvimento tecnológico que o Brasil tem. E não fará isso sozinho, fará com parceiros, daí a importância de ter esse fluxo, né, de duas mãos com a China e suas empresas também. Da mesma forma, a adoção de políticas sustentáveis. O Brasil é um exemplo disso. E isso precisa estar claro o tempo todo em todos os nossos projetos. Projetos de desenvolvimento com foco na bioeconomia, a transição energética e, não menos importantes, as cadeias agroindustriais, sustentáveis e digitais. Dessa forma, nós estamos focados em projetos, tanto de promoção de exportação quanto de atração de investimento, nesse eixo da sustentabilidade. E aqui eu cito, por exemplo, uma parceria estratégica da Apex com a Absolar, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produção Solar de Energia. Primeiro, para atrair mais capital estrangeiro, para ampliação dessa cadeia produtiva no setor de energias renováveis, do hidrogênio verde e do armazenamento por baterias aqui no território. Também, ainda com projetos sustentáveis, a Apex mapeou, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, junto com o ministro Alckmin e sua equipe, as oportunidades de projetos sustentáveis, especialmente no hub de gás natural, nos estados de Alagoas, de Sergipe, no Amazonas e mesmo na margem equatorial. Por quê? Porque nós sabemos que o ministro Alckmin é alguém que trabalha intensivamente buscando a redução do preço do gás no Brasil, né? Nós sabemos que o gás traz o desenvolvimento da indústria, a indústria corre ali por onde correm os gasodutos, e a ideia é que a gente possa ter investimentos nesse setor de uma energia mais sustentável e que possa promover o desenvolvimento da indústria também. No eixo mais exportações, a assinatura recente do convênio de cooperação técnica com a CNI, com a Confederação Nacional da Indústria, e a nossa meta é o atendimento de 780 empresas entre exportadoras e as interessadas em exportar. A Apex tem foco nessa nova industrialização, contando com alguns parceiros que são estratégicos dentro do governo, como, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, nessa questão especialmente do hub do gás, mas não só, né, toda a cadeia de energia, da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Esse ano nós tivemos uma participação importante em dois seminários internacionais sobre sustentabilidade, que nos ajudou a posicionar também a nossa política junto com o setor privado brasileiro. Um deles eu cito aqui a CIRA Week, em 2024 em Houston, e o Sustainability Week também, além do Seminário Brasil 2050, rotas de descarbonização da nossa economia. Nós estamos apostando nisso fortemente.
E falava, por último, desse convênio com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. É um convênio que deve movimentar em torno de 200 milhões de dólares, para que a gente possa adequar todo o desenvolvimento da nova indústria a esses princípios que nós estamos ao lado do governo federal, ajudando a implementar e a dirigir. A questão da energia renovável, da sustentabilidade energética e também da regionalização ou da desconcentração da produção brasileira para outros estados, além, por último e não menos importante, abranger mais empresas, pensando também nas pequenas e médias empresas brasileiras. Era isso. Muito bom. Vamos sair das empresas pequenas e médias. Aqui temos só grandes empresas aqui representadas com bons exemplos e experiências. Eu vou começar com a Verônica. E falar de Embraer, tecnologia, inovação, sustentabilidade é quase um sinônimo, né? Mas ninguém melhor do que a própria Verônica para explicar para a gente, dividir conosco como a Embraer hoje coloca esses pontos, né, que estão totalmente correlacionados com essa nova indústria Brasil na sua estratégia, a tecnologia, inovação e sustentabilidade. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, cumprimentar os embaixadores presentes, todas as autoridades, assim como os colegas de painel e demais representantes do setor privado. É uma satisfação imensa estar aqui novamente na conferência anual do CEBC, e especialmente esse ano em que temos vários marcos históricos em celebração, não só da relação Brasil-China, mas também particulares à Embraer. Nós comemoramos 55 anos de fundação da Embraer esse ano, e estamos em vias de comemorar também 25 anos da relação com a China, da presença da Embraer na China. Então, momentos de várias reflexões, como os embaixadores falaram nas palavras iniciais. Conectando especificamente com a Nova Indústria Brasil, com a NIB, eu acho que o ponto principal é que está no cerne da criação e da história da Embraer é a inovação. É a principal fio condutor, é a espinha dorsal da história da Embraer. Relembrando os 55 anos atrás da fundação da Embraer, a gente conta a história não apenas da fundação, mas do momento em que o Estado brasileiro, anos antes, decidiu por criar engenheiros aeronáuticos no Brasil. Então, muito antes de você poder fabricar, de você poder desenvolver projetos aeronáuticos, a gente precisou fabricar engenheiros aeronáuticos no nosso país. Isso tudo para dizer que a gente está falando de desenvolvimento de projetos de longo prazo, de ciclos de longa duração e de alto investimento. Essa é a história da Embraer e isso explica onde nós chegamos hoje e para onde nós estamos mirando também. A gente está falando de uma companhia que foi capaz de entregar 20 novos projetos certificados aeronáuticos em 20 anos. São mais de 50% da nossa receita nos últimos 5 anos vem de inovação. Isso é bastante significativo, considerando que os últimos anos foram de baixa para o setor aeronáutico em função da pandemia. Então, para dizer que o nosso novo ciclo, que a gente identifica daqui para frente como crescimento, também é conectado com a inovação, e a gente fica muito satisfeito de ver isso, conversar com a política industrial do governo brasileiro. Nosso novo ciclo, esse foco agora está na aviação sustentável, está no nosso compromisso em atingir metas bastante ambiciosas, ESG, e aqui eu vou concentrar especificamente nas metas ambientais, que também conversam muito com a ideia de indústria verde para o Brasil. Devo dizer, de competitividade para a indústria brasileira, e onde a indústria brasileira tem mais a ganhar e mais a liderar no mercado global. Dentre as nossas metas, eu destacaria a nossa meta de neutralidade nas nossas operações de carbono até 2040 e contribuir para as metas setoriais de mobilidade aérea urbana de zero emissão até 2050. Como que nós estamos trabalhando com a nossa cadeia para atingir isso? Primeiro momento, a gente está falando de melhoria de produto. Então, como que nós tornamos os nossos produtos que já estão no mercado mais eficientes para os nossos consumidores, que no caso, companhias aéreas. Então, hoje, a nossa nova geração de produtos, os E2, já são 25% mais eficientes em nível de combustível, de queima de combustível e emissões, do que a família anterior.
Agora, em Farnborough, em julho, um evento importante para o nosso setor, nós anunciamos novas melhorias que buscam reduzir ainda mais esse consumo de combustível, significando menos emissões e mais eficiência para as aeronaves também. Esse é o status quo, é onde nós estamos. Hoje, com aeronaves mais eficientes que já são capazes de operar com os combustíveis sustentáveis de aviação. Nós estamos trabalhando também com a cadeia e desenvolvimento tecnológico para certificar aeronaves para até 100% de uso de combustíveis sustentáveis de aviação, que são os SAFs. Hoje, o principal desafio não é tanto técnico, é disponibilidade de SAF no mercado global. Então, temos trabalhado e entendemos que isso envolve toda a nossa cadeia. E envolve também o apoio e incentivo dos governos do brasileiro e dos outros países. É importante dizer que já existe um projeto de lei nesse sentido no Brasil, nós temos o combustível do futuro, e nós temos incentivado essa discussão. O Brasil tem capacidade para contribuir efetivamente para a transição energética global nesse campo, nesse setor. E, além disso, eu destacaria o que nós estamos olhando para o futuro. Então, nós estamos falando de desenvolvimento tecnológico, de inovação, considerando, obviamente, a complexidade técnica do nosso setor, segurança, obviamente, em primeiro lugar, para garantir que tenham aeronaves zero emissão no menor espaço de tempo, o mais rápido possível no mercado. E aí eu destacaria duas frentes de trabalho. Uma que talvez já seja um pouco mais conhecida, popularmente o carro voador. Nós estamos falando de uma tecnologia, de um produto sendo desenvolvido pela spin-off da Embraer, a IVE, que a expectativa de entrada em mercado já em 2026 dos eVTOLs, são aeronaves elétricas voltadas para a mobilidade urbana, com expectativa ali de 4 a 6 passageiros, entrada, como eu falei, em vigor agora em 2026 aqui no Brasil. E a segunda seria a família Energia, que são nossas aeronaves conceito. São 4 aeronaves de diferentes tamanhos, sendo usadas para testar novas tecnologias em propulsão, que vai da eletrificação ao hidrogênio verde. Então, nós temos várias frentes de trabalho aí na inovação, em sustentabilidade e rumo à aviação sustentável. Agora eu vou passar para 2 produtos que o próprio professor David Lee mencionou, né? O nosso minério e a nossa carne. Vou começar com o Daniel, da JBS, porque muitas vezes a competitividade, a concorrência provoca a indústria, né? Então você quer correr atrás, mas muitas vezes a demanda faz você se ajustar e remodelar a indústria. Então, nos ajude a entender como que a demanda chinesa por proteína animal, fez e continua fazendo a nossa indústria ter que se ajustar e se mover e se adaptar. Bom dia pessoal. Obrigado, Fabiana, pela pergunta. Primeiro, cumprimentar as autoridades presentes e os colegas do painel. Pessoal, nós somos um parceiro comercial da China já há mais de 20 anos, né? Então, é um aliado comercial estratégico muito importante. Para ter uma ideia, falando em mundo, né, nossa receita global chega a 25% essa relação comercial com o país chinês. Então, assim, a questão da produtividade, a questão do crescimento, ele é bastante relevante. Nós, com as habilitações recentes, temos 38 plantas do Brasil habilitadas para exportar para a China. Tá? Então, toda essa produtividade já pensando no crescimento chinês e a demanda comercial aí de alimentação de proteínas para o país. No ano passado, o faturamento da Friboi, do grupo da JBS, foi mais de 2 bilhões de dólares e a Seara, mais de 745 milhões de dólares para esse país. Então, nós seguimos crescendo com potencial ainda de crescimento maior esse ano. Nós temos a proteína, o Brasil, de forma sustentável, nos últimos 30 anos, cresceu em 109% a produção de carne bovina, com uma redução das pastagens de 14,7%. Ou seja, o Brasil cresce em produtividade. Não obstante disso, a China ela tem uma produtividade de animais até 30 meses. Fez com que o Brasil se adaptasse a essa produção, fazendo que os animais ficassem menos tempo e uma geração de metano, ou seja, uma redução de emissão.
essa redução desde 1990 foi uma redução de 83%. Então, assim, despencou e segue ainda com as oportunidades aí de crescimento, de seguir de forma sustentável a produção e melhorar ainda toda a emissão de carbono. Então, é um parceiro comercial relevante. Esse conhecimento, esse trabalho em conjunto tem feito que a nossa empresa e o Brasil como um todo seja cada vez mais produtivo e mais sustentável. Obrigado, Fabiana. Obrigado pela pergunta. E a mineração também faz parte dos pilares da nova indústria, né? E garante e ajuda o céu azul de Pequim. E quem visita Pequim há muito tempo sabe que esse céu azul é muito comemorado. Gustavo, nos ajuda a entender, então, em que medida que a Vale está inserida nesse programa novo de industrialização e como que a cooperação com a China tem favorecido nesse processo. Boa. Acho que é bom dia ainda, né, a todos. Obrigado pela pergunta e eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao CBC por mais um evento de sucesso e também agradecer a participação de todos os colegas aqui na mesa e saudar todas as autoridades aqui presentes. Quando a gente fala da participação da Vale e da atuação da Vale no processo de neoindustrialização, a Vale tem uma posição muito privilegiada hoje em cumprir o nosso destino de ser um indutor da transformação da economia nacional, da indústria nacional e realmente contribuir com o desenvolvimento da nova indústria brasileira. Quando a gente pensa que um dos pilares da nova indústria brasileira é a energia renovável, é a nossa transformação da matriz energética, a Vale se apresenta como uma potencial indutora, como uma potencial off-taker de disponibilidade de energia. Hoje, a Vale desenvolveu um produto, né, um produto que está ligado com um dos pilares da nova indústria, que é a descarbonização, que veio para descarbonizar a indústria siderúrgica. Hoje, a maior contribuição da Vale em emissões, ela está no que a gente chama do escopo 3, né, que são são as emissões da nossa cadeia de valor. Hoje, para a produção de aço, para cada tonelada de aço produzido, se emitem aproximadamente 2 toneladas de CO2. Isso por conta de uso de carvão na produção. Hoje, a indústria siderúrgica responde por quase 8% do total de emissões de CO2 no mundo, e na China é um pouco mais, acho que é 17%, se eu não me engano. E a gente desenvolveu esse produto novo, que chama briquete, que é um aglomerado de minério de ferro, que usando nos alto-fornos comuns, e sem entrar em tecnicidade aqui, mas simplesmente substituindo o briquete por outros produtos, já existe uma redução de 10% na emissão de CO2. E quando a gente fala em realmente mudança tecnológica na produção do aço, a gente, com o uso de gás natural, consegue reduzir em 60% a emissão de CO2 por tonelada de aço produzido. E quando a gente vai para o hidrogênio verde, quando ele estiver disponível, esse produto vai ser capaz de entregar um aço com 0 emissões. É o aço verde, com 0 emissão. E aí a Vale entra como um potencial grande off-taker de hidrogênio verde, de energia de hidrogênio verde, quando estiver disponível. E assim, eu acho que um exemplo muito concreto, e assim, nesses momentos é muito difícil não ser exercer um ufanismo controlado aqui, né? Que o Brasil, ele tem capacidade de ser protagonista nessa transformação. A gente tem tudo o que precisa. A gente tem energia limpa para produzir o hidrogênio verde. A gente tem a riqueza mineral, a gente tem todo o conhecimento, a gente tem esse povo maravilhoso. E eu tive num evento recente do BNDES com o Mercadante, falando sobre a transformação energética na navegação. E ele falou sobre biocombustível e também essa nossa vocação do Brasil de ser um indutor do uso do biocombustível mundial. E falou do fundo que o BNDES criou com a política de transformação energética
na navegação, um fundo gigantesco de alguns bilhões de reais para financiamento de novas tecnologias na navegação. E aí a gente teve na COSBAN recente, e conversando com o vice-presidente Alckmin, falamos da necessidade de regulamentação do hidrogênio verde, e a gente vê, sei lá, 2 semanas depois, o anúncio do avanço a passos largos da regulamentação do hidrogênio verde. E quando a gente vê o poder público e as indústrias olhando para o mesmo lugar, ninguém segura a transformação energética, a transformação do Brasil. A gente já provou para o mundo mais de uma vez que quando existe unidade na estratégia definida pelo governo federal, das empresas olhando na mesma direção, ninguém segura esse país. E a gente fica muito feliz de hoje ter um produto que é o briquete, que ele é capaz de induzir essa transformação. Então, eu digo que a gente se sente muito privilegiado nesse momento, de poder fazer parte dessa transformação. Onde a gente pode avançar mais? Assim, a gente pode avançar mais, a gente tem que avançar mais nas políticas de, principalmente, gás natural, ele tem que estar mais disponível. Quando a gente fala em atração de investimento externo, a gente conversa com potenciais investidores, o preço de gás pode ser questionado por potenciais investidores, então tem o que avançar ainda. Mas é muito claro, está muito claro o esforço do governo federal, dos governos estaduais, em realmente conduzir essa transformação e levar o Brasil para esse protagonismo. E aí, quando a gente fala de China, as oportunidades são inúmeras. Assim, a gente pode listar uma infinidade de convênios, MOUs e contratos que a gente já tem com empresas chinesas, que ajudam a construção de todo esse cenário de transformação energética. Se a China já foi o principal destino dos produtos da Vale, e hoje é o principal destino, hoje também é o principal fornecedor de tecnologia, né, para o que a gente faz, para a nossa mineração sustentável aqui no Brasil. Então, temos muito que avançar. E a gente acredita que vai contribuir com a China com essa transformação da indústria siderúrgica, com o fornecimento desses produtos, e a China contribuir com o Brasil com fornecimento de tecnologia, conhecimento e serviços de altíssima qualidade. E também, principalmente, parcerias e investimentos no Brasil, fora do Brasil, na China. A gente está crescendo cada vez mais nessas parcerias. É isso. Bastava, acho que, essa primeira rodada aqui para já deixar importantes recados, mas vamos para uma segunda rodada, tentar explorar desafios, agendas e dessas relações que já fizeram seus 50 anos e têm mais 50 anos pela frente, que ainda precisam se exercitar muito mais com saúde. E aí eu recomeço com o Pedro de novo, com um tema que perpassa, acho que qualquer discussão que nós temos, tanto do ponto de vista privado como do governo, de estratégia, né? Existe uma disputa, uma relação bastante turbulenta entre Estados Unidos e China, né? E aí eu queria ouvir de você como que o Brasil se posiciona nessa tensão e, nesse contexto, como que o Brasil enxerga os próximos 50 anos de relação com a China, nesse contexto geopolítico global. Bom, obrigado pela pergunta. Retomando o conceito da NIB, né, da Nova Indústria Brasil, são 6 os eixos, né, para quem não teve a oportunidade de ler o documento básico, né, que traça ali as chamadas missões, né, que nada mais é do que um arcabouço, né, conceitual, com base na metodologia de alguns economistas, né, sobre planejamento de longo prazo, gestão e uma visão do Estado enquanto empreendedor, né, como um estimulador de negócios, né, e da inovação. Essas missões elas só podem ser pensadas no longo prazo, né, e longo prazo, leia-se 30, 50 anos, né, são mudanças estruturais na economia, né, e em todas essas missões há claramente parceiros com os quais o Brasil dialoga,
da China, né? Empresas e estatais, privadas, com os quais o Brasil dialoga. Então, o primeiro eixo, agroindústria, segundo, complexo da saúde, terceiro, infraestrutura, o quarto é descarbonização, o quinto é bioeconomia e o sexto é defesa. Então, em cada um desses eixos, você verifica que há grandes alianças, grandes projetos sendo desenvolvidos. Na agroindústria, é óbvio, né? Estamos aqui com a JBS, que é uma grande fornecedora de proteína animal. Na área do complexo da saúde, a Sinovac desenvolveu vacinas e tem uma série de outras tecnologias sendo implementadas no país. Na infraestrutura, há diversas empresas chinesas entrando em leilões, né? Agora, no pré-sal, isso ficou muito evidente, mas na energia, no transporte, no setor portuário. Na área de descarbonização, há diversos projetos pilotos, né, na área de combustíveis limpos sendo desenvolvidos, e o projeto Combustível do Futuro vai ser essencial para nesse sentido. E na área da defesa, atores como a Norinco, por exemplo, que tem participado agora de licitações, né, uma estatal da maior relevância na China. Então, em todas as áreas, há um grande parceiro chinês por trás. Agora, como que nós vamos extrair os melhores frutos disso, né? O Brasil já tem algumas experiências bem-sucedidas, né? Vamos pegar, por exemplo, os satélites, que desde a época do nosso embaixador Abdenur vem sendo desenvolvidos, né? Agora lançamos a 5ª geração de satélites, né? Projetos que são transformadores, que são essenciais para a economia, para o setor produtivo, né? Mas nós precisamos levar isso para as outras áreas, né? Como fazer com que os ganhos sejam compartilhados, como desenvolver tecnologias aqui. Essa não é uma preocupação só do Brasil. Outro dia eu participava de uma mesa de debates e o ministro chileno da Economia falava do projeto junto com a BYD para desenvolver baterias lá no Chile. E então, há diversas preocupações compartilhadas, sobretudo na América Latina. E nós precisamos entender o momento em que a China passa para que nós possamos extrair os melhores benefícios. Eu tenho uma leitura assim, muito particular. Eu não sou um expert em China, mas sou um interessado e cada vez busco ler mais a respeito, porque é realmente fascinante, né? A minha impressão, depois desse 1 ano e meio, ouvindo muito o setor produtivo, interagindo com as lideranças chinesas, estamos aqui com o nosso embaixador, ele certamente é uma dessas vozes, é que a China está numa espécie de M3, né, um terceiro momento desde os anos 90. Né? Então, o momento M1, eu acho que foi aquela clareza de que as zonas especiais de exportação seriam estratégicas, não só para não haver inflação na China, mas que para a China reduzir os seus riscos econômicos. E ela tinha competitividade mais do que suficiente para isso. O M2, digamos assim, foi quando, após esse grande crescimento de 15 ou 20 anos, o mercado consumidor interno começou a despontar como uma alavanca de crescimento. E o M3 que nós estamos vivendo, eu tenho a impressão, e eu falo isso um pouco visitando alguns ecossistemas na China, é de que, às vezes, a gente não percebe com clareza a importância dos serviços. O Jorge Arbacho está aqui e ele fala isso sempre com muita clareza, né? Você pega o seu iPhone. O iPhone é o quê? É um produto ou é um serviço? É os dois, né? Então, às vezes a gente olha as coisas de uma forma meio maniqueísta, né, ou dicotômica, e, na verdade, as coisas são mais complexas. Então, eu não quero dizer que a China não tem mais essa inserção, né, não faz o menor sentido isso, nem que ela não use o mercado interno como plataforma para o seu desenvolvimento. Mas eu acho que, nessa lógica de cumulatividade das estratégias, nós estamos presenciando, testemunhando uma nova camada, que eu acho que são os serviços. Né? As empresas chinesas se tornam conglomerados, né, que participam de diversos nichos, que, diante de um determinado problema, criam a solução para o problema, e quando
percebem, se tornam prestadoras de serviço de uma nova área, né, criando uma espécie de spin-off, né, da atuação dela. Então, eu acho que nós precisamos compreender que momento é esse e tentar tirar o melhor proveito possível. Eu acho que essa é uma tendência para os próximos anos. Estou aqui olhando para a Cláudia, ela não me chamou atenção ainda, mas a gente está com um tempo super apertado, então vou ter que contar com a colaboração de todo mundo agora para as próximas respostas. Floriano, como que vocês da Apex avaliam a relação hoje entre Brasil e China e, mais do que isso, como que a Apex pode fortalecer os próximos 50 anos? Bom, primeiro, destacar algo que é muito relevante e que não é sempre que acontece no Brasil, que é quando você consegue colocar o governo, como lembrou aqui o Nisquier, em consonância com a iniciativa privada. São raros os momentos que isso acontece, não é, ministro Furlan? O senhor sabe que o senhor fez parte de um daqueles momentos em que nós conseguimos ter governo e iniciativa privada, né, o setor privado produtivo juntos. Então, esse é um momento muito especial. Segundo, porque nós temos um presidente, o presidente Lula, que não deixa de ser um verdadeiro embaixador, né, comercial do Brasil. Né? Ele faz a tal diplomacia comercial que é tão importante, né, para aumentar os contatos e o fluxo de intercâmbio econômico financeiro com o mundo. E nós temos um ministro, que é o ministro Alckmin, Pedro conhece bem, trabalha junto, em que pese tem um ditado, né, um mantra, uma conduta, que pese não seja um ditado, um mantra milenar chinês, né, mas é importante que quem escuta mais erra menos. E o presidente, o vice-presidente Alckmin tem escutado muitos setores privados, inclusive visto, do ponto de vista interno, os conflitos também no setor privado, né, que existem e que precisam ser equacionados, como lembrou bem o Pedro, em relação aos gargalos brasileiros para o desenvolvimento sustentável e rápido que o Brasil precisa. Não é? Então, eu queria aqui rapidamente destacar, primeiro, nós temos esse encontro aqui e todos os encontros que são liderados pelo nosso CEBC, liderado aqui pelo embaixador Castro Neves, assim como a atuação do próprio Itamaraty, com o Eduardo Saboia, está aqui o Laudemar também, o embaixador Laudemar, são uma demonstração clara e evidente da importância da China para o desenvolvimento do Brasil. Né? E a Apex tem números claros para que a gente possa ter novos desafios e trabalhar esses novos desafios. Hoje a gente tem 27% do fluxo total de comércio brasileiro com a China. Nós estamos falando de 157 bilhões de dólares, 21%, enquanto que com a Europa é em torno de 15,8%, 16%. Então, o fluxo com a China já é algo impressionante. Mas está muito concentrado em três grandes setores econômicos, que é a soja, o petróleo e o minério de ferro. Nós temos que ampliar isso. A soja consome quase 17%, o óleo, o minério, outro tanto. Nós temos também carne bovina, em torno de 20%, a celulose, o milho, mas esses três grupos representam, ou seja, soja, petróleo e minério, 75% do que é exportado para a China. Então, o grande desafio é ampliar esse leque de setores e produtos que possam ser comercializados com a China. O Brasil tem um market share na China em torno de 5% do mercado chinês, que é muito pouco para nós, muito pouco. Nós podemos ampliar muito isso, muito. Né? Nós ocupamos o 7º lugar como fornecedor global para a China. Também podemos crescer nisso. Eu acho que esse é um desafio que está posto para nós. E lembrar que a China ocupa hoje, no nosso comércio internacional, a primeira posição em relação às importações brasileiras. Né? Então, eu acho que aí há um desequilíbrio, muito por um desafio nosso, não da China, nosso. Nós podemos ampliar
o nosso leque de produtos e serviços que podem ser comercializados com a China, e esse é o objetivo da Apex, auxiliar do governo nesse sentido, especialmente do Ministério da Indústria e Comércio, do MAPA, das Relações Exteriores e Minas e Energia. Muito obrigado. Verônica, você já falou um pouquinho dos 55 anos da Embraer, mas fala também desse mercado chinês que caminha para ser o maior mercado da aviação do mundo. Como que a Embraer enxerga o mercado chinês e se prepara para a indústria brasileira atendê-la? Obrigada, Fabiana, pela pergunta. Eu poderia passar vários minutos aqui, vou tentar me ater ao tempo, mas acho que a minha fala tem que ir muito na direção da diversificação, né, e das oportunidades de ganha-ganha aí para o Brasil e para a China nas relações comerciais. A nossa intenção é que no futuro, assim como o céu azul de Pequim é hoje associado à Vale, ao ferro brasileiro, e as churrascarias, à carne brasileira, também a integração e a conectividade regional na China sejam associados à tecnologia aeronáutica brasileira e à Embraer, mais especificamente. Nós temos uma história, como eu comentei, que já vai completar 25 anos de presença na China. Isso começa em 2000, com a venda de um primeiro ERJ-145 para a China, e em 2003, o estabelecimento de uma linha de montagem numa joint venture com a Avic, em Harbin. Essa joint venture foi encerrada em 2016, mas muitas lições são aprendidas desse nosso período. Nesses quase 25 anos, são mais de 200 aeronaves brasileiras, mais de 40 dessas produzidas localmente na China. Foi uma fase de muito aprendizado mútuo, muita troca, para garantir que os produtos entregues na China estavam no mesmo padrão de desempenho, de qualidade, enfim, daqueles produzidos no Brasil, e entregues para os consumidores na China, no Brasil e no resto do mundo. Então, tivemos aí algumas lições aprendidas dessa etapa, mas olhando para o futuro, nos dá muita satisfação ver justamente esse alinhamento com o governo brasileiro e chinês no entendimento de que o setor aeronáutico, a indústria, é estratégica para ambos os países e relevante. E isso se traduziu, por exemplo, na inclusão do tema na Declaração Conjunta de Chefes de Estado, em 2023, por ocasião da visita do presidente Lula à China. Novamente foi reforçado na COSBAN desse ano, em que nós celebramos os 20 anos da COSBAN, e nós vimos ainda com bastante entusiasmo isso se traduzindo numa cooperação mais prática entre as nossas autoridades reguladoras do setor. Então, nós tivemos um memorando de entendimento entre a ANAC e a CAAC, que é a sua contraparte chinesa, também no começo desse ano, e mais recentemente uma visita técnica da CAAC ao Brasil. Essa cooperação, e aqui vale um reconhecimento especial ao trabalho da ANAC. Quando se fala em internacionalização do nosso setor, muitas vezes se pensa apenas no lado da promoção comercial. Mas isso só é possível, e nós comentamos que o Brasil é especialista em certificação de aeronaves. Isso é um processo bastante relevante e é o único que possibilita a entrada das nossas aeronaves em novos mercados. E nós conseguimos, inclusive, fica o agradecimento também à CAAC, a certificação da nova geração, o Z2, na China no ano passado. Então, temos avançado passo a passo nesse sentido, mas acho que o importante é não só as agendas de cooperação caminharem em paralelo, né? Então, a gente tem esse caminho do ponto de vista governamental, do ponto de vista regulatório, e aqui eu destaco uma experiência muito válida chinesa no incentivo à aviação regional, que nós podemos aprender no Brasil, especialmente num momento em que se discute a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária no Brasil. Nós temos uma experiência interessante na China a ser considerada, mas também a cooperação comercial. Então, nós falamos mais cedo, foi falado, né, na palestra sobre qual a relevância do setor privado, das empresas nessa relação bilateral. E nós acreditamos que, enquanto empresa, nós podemos contribuir justamente com o desenvolvimento da aviação regional na China. Nossos 55 anos de história, hoje a empresa está entre as 3 maiores, é líder na aviação regional global e teve a experiência de consolidar mercados nos Estados Unidos, na Europa,
e podemos contribuir também com esse desenvolvimento. Hoje, para se ter uma noção, quando você olha para mercado regional, aviação regional, a gente está falando de integração nacional, a gente está falando de desenvolvimento econômico para regiões ainda não atingidas, de mais difícil acesso, promoção de turismo e, em última instância, promoção de negócios. A aviação é o que possibilitou muitos de nós, eu inclusive, estar aqui hoje vindo de Brasília. Então, é a conexão entre todos nós. Essa promoção, esses benefícios só são sentidos a partir do investimento em infraestrutura, e aí a gente está falando de infraestrutura aeroportuária, o que a China já vem fazendo. A gente tem a perspectiva aí de abertura de mais de 100 novos aeroportos na China para os próximos anos, muitos desses regionais, mas também a gente está falando de frota de aeronaves adequadas. O que isso significa? Uma aeronave grande pode fazer qualquer rota, praticamente. Só que você vai viajar com voo com assentos vazios, que encarece a operação. Uma aeronave pequena, muito cheia, desestimula o mercado, porque você não quer pagar muito caro na sua passagem aérea. Então, aeronaves adequadas para cada rota, com tamanho, capacidade adequado para cada rota, faz diferença para a eficiência do setor e significa ampliação e fortalecimento do setor. Nós, obviamente, acreditamos que os E2 são as aeronaves adequadas nesse sentido. A gente está falando de aviões com a capacidade de 100 a 150 assentos, que contribuem efetivamente para conectar os grandes hubs com as áreas ainda menos atingidas pelas rotas aéreas. E a gente tem na China um momento de necessidade de aquecimento econômico, então, contribuir dessa forma também, levando fluxo de pessoas, fluxo de negócios e atingindo pequenas e médias empresas através do país. E a gente tem aí essa oportunidade de trabalhar em conjunto, do ponto de vista tanto comercial quanto regulatório, como eu coloquei. Acho que existe um espaço relevante aí de trabalho em parceria. Muito bom. Para fecharmos aqui novamente com mais duas empresas, Daniel, nos ajuda a entender a perspectiva, as expectativas para o mercado de proteína e agro chinês e como a JBS está se posicionando para se fortalecer nesse mercado chinês de proteína e de agro. Obrigado, Fabiano. Bom, não dá para falar só do que a gente exporta, né? É importante falar que essa pauta tecnológica que a JBS tem com a China é bastante importante também, porque nós temos uma pauta sempre buscando o máximo de tecnologia para importação. Nos últimos anos, nós importamos mais de $1 bilhão por ano, já com essa pauta bastante estruturada. Nós estamos fazendo um trabalho focado na sustentabilidade de painéis fotovoltaicos com os integrados. Então, nós conseguimos trazer os painéis para poder fazer uma forma cada vez mais sustentável da integração. Nós temos também uma pauta de veículos elétricos, né, para entregas a curto prazo, também de veículos da China. Então, essa troca, né, essa tecnologia mútua faz com que os nossos negócios, a nossa parceria melhore cada vez mais. A China é um mercado importante, é um mercado que segue crescendo, e nós também temos oportunidades ainda de novas habilitações, né, como a produção de miúdos, né, um grande consumidor de miúdos, bovinos, suínos e de aves. É uma pauta que está aí, que pode ser aberto esse mercado, vai potencializar ainda mais a produção do Brasil e consumo. O Brasil é um grande parceiro aí para esses produtos, também do colágeno e farinhas de carne bovinas e suínas. Então, esse mercado aí tem sempre potencial de crescimento. Nós sempre comentamos ali no trabalho que 1 quilo de consumo na China representa quase metade da exportação do Brasil, né? Então, esse é o tamanho do mercado, essa é a relevância do mercado. Nós estamos trabalhando muito 1 quilo per capita, exatamente, que são 1 milhão e meio, 1 bilhão e meio de quilos, né, de toneladas aí do consumo. Então, o país segue crescendo, a economia segue crescendo e a oportunidade do crescimento em conjunto. Então, o Brasil é um grande parceiro sustentável para poder alimentar a China e essa pauta é bastante relevante para todos nós. Tá? Ainda tem umas pautas regulatórias, né, que é a pauta do BSE, né, que é uma regionalização, né, sobre
sobre esses assuntos, são assuntos relevantes aí para que, numa possível desabilitação do Brasil, a gente possa regionalizar isso. Então, estamos trabalhando junto com o governo chinês, o Ministério da Agricultura tem trabalhado muito forte no tema e seguramente a gente vai seguir crescendo aí com uma parceria cada vez mais forte com a China, tanto na exportação quanto na importação. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a China, eu fui para ver como é que era, como os chineses consomem o produto brasileiro. E ali eu tive a oportunidade de aprender muito, porque a forma de apresentação do produto, o cuidado que os chineses têm com o olhar, né, do produto, assim, toda a apresentação fez com que a gente aprendesse e melhorasse muito nisso. Mas também eu vi uma oportunidade muito grande de a gente poder fazer uma parceria para trazer equipamentos e produtos, e a gente tem trabalhado muito forte e tem crescido cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado, Fabiana, pela pergunta. Gustavo, encerra aqui com chave de ouro, verde. Vocês, Vale, pioneiros nas relações entre Brasil e China. O que estão pensando e projetando daqui para frente? De maneira rápida, antes que a Cláudia me mate. Claro, sendo bem rápido aqui. Primeiro, só dizer que a gente tem um dado muito curioso, né, que se o Brasil hoje comemora 50 anos de relação diplomática entre Brasil e China, Vale comemora 51. O primeiro embarque de minério para a China aconteceu em 1973, como o professor Li comentou. E assim, quando a gente pensa no cenário geopolítico que existia no mundo naquele momento, isso foi um ato de coragem, óbvio, que com todo o apoio do Itamaraty à época, né, não foi uma empresa, surgiu lá de qualquer maneira, mas isso mostrou a vocação realmente da Vale nesse pioneirismo e mostrou mais do que tudo confiança. Se criou uma relação de confiança entre a Vale e a China. E foi o que pavimentou o relacionamento diplomático que veio a seguir. O que mostra, assim, mais do que nunca, que a construção de relacionamentos comerciais sólidos, éticos, baseados na ética, eles constroem e pavimentam relacionamentos diplomáticos. E a gente fica muito feliz de ter contribuído e ter sido parte desse movimento. Bem, nos últimos 50 anos, a relação da Vale com a China mudou muito. A gente começou como um fornecedor de minério de ferro que permitiu o desenvolvimento da China, contribuiu, não permitiu, mas contribuiu com o desenvolvimento da China. Desde 2006, a China é o principal cliente, principal destino dos produtos da Vale, desde 2014 de mais de 50%. Hoje a China responde por quase 60% das exportações da Vale. E, ao mesmo tempo, muito do que a Vale conquistou aqui no Brasil, principalmente em termos de sustentabilidade, como zerar, em ter 100% da energia renovável para utilizar energia elétrica renovável aqui no Brasil, foi graças à China, com a aquisição de painéis solares. E foi um prazer enorme ter levado o embaixador Zhu, ter recebido a visita do embaixador Zhu à nossa mina em Carajás, junto com o embaixador Laudemar e outros colegas da Apex. Foi um momento muito importante para celebrar esses 50 anos. O que a gente vai ter para os próximos 50 anos, agora, é a parceria em desenvolvimento e tecnologia. A Vale tem parcerias com a Tsinghua University, com o professor Li. A gente tem parcerias com a CSU para desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, que foi lançado agora na última COSBAN pelo vice-presidente Alckmin. A gente teve o nosso lançamento com a nossa placa inaugural entregue ao vice-presidente Alckmin. Então, o que a gente acredita que a gente tem para os próximos 50 anos é fortalecimento da parceria, principalmente de troca. Troca responsável de tecnologia, troca responsável de conhecimento. É isso. Ufa! Poderíamos ficar aqui um tempão, mas a agenda está super apertada. Agradeço, em nome do CBC, a participação de todos vocês aqui. E a gente segue com a conferência. Para mais, agora, a Cláudia, mestre de cerimônias, que vai nos orientar aqui. Obrigada, gente.